Tudo bem, gente? Eu sou o Jorge Mantense do Revalidando. Nós estamos aqui com a doutora Rafaela de Almeida, que vai contar um pouquinho da sua história, como foi esse processo de revalidação dela durante todo esse caminho. É sempre importante a gente conhecer um pouquinho o processo dos nossos colegas e como eles fizeram para conseguir superar todas as adversidades. Muito obrigado, primeiramente, Rafaela, pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. E a gente já vai começar com a primeira pergunta. Rafa, como foi esse processo de revalidação? Como é que foi para você? Eu acho que eu consegui fazer um processo leve. Consegui colocar na minha rotina e entender que a vida tem que continuar apesar de ter que estudar, né? Colocar ali na minha... fazer um hábito, fazer do estudo um hábito para mim. Excelente, Rafa, e até interessante que isso corrobora basicamente o que a gente traz assim de questões de evidência, trabalhos realizados falando que o processo de estudo, o processo de trabalho, a produtividade, ela precisa de períodos de pausa, ela tem que viver, a pessoa tem que continuar indo para academia, a pessoa tem que continuar indo para o cinema, a pessoa tem que continuar vivendo, porque não adianta, a gente acha que às vezes mais é menos, a gente querer botar demais pressão numa coisa e acaba se tornando uma dificuldade maior. E, Rafa, eu ia te pedir assim, início dessa tua história, quando é que tu decidiu estudar fora, por que você decidiu estudar fora, como é que foi essa questão de ir para fora? Eu fiz 3 anos de cursinho e tentei passar no vestibular aqui no Brasil e não passei, né? Então, no último ano eu decidi que eu ia fazer administração, que eu ia largar a medicina, que não era para mim. E eu tava chegando ali na minha última semana de cursinho, no cursinho, e recebi um folder de uma agência que levava alunos para fazer medicina fora do Brasil. E aquilo ali para mim acho que foi um sinal e eu decidi tentar antes de desistir da medicina. E em 2010 eu fui para Argentina e fiquei lá até 2020. Fiquei 10 anos lá. Me formei, trabalhei lá e depois com a pandemia eu decidi voltar e revalidar meu diploma. E como é que foi essa questão de ir para lá? Dificuldades no momento de ida para lá? O idioma, com certeza. Isso foi a primeira coisa. E ficar longe da família também, porque eu fui com 19 anos para lá. Então isso foi um processo difícil, mas que passou. Deu tudo certo. E o idioma também, depois do primeiro ano, já estava tudo dominado. Fica mais fácil, fica mais fácil. Fica. E depois essa decisão de retorno, assim, era engraçado porque eu me lembro, assim, quando se falava muito disso, ir para um local, assim, nem sei se existe evidência de algo assim, mas falavam que demorava 6 meses a 1 ano de adaptação, mas retornar era 3 vezes mais. É mais difícil retornar do que ir. E como é que foi essa questão de retorno para ti? Foi exatamente assim, porque eu já tinha minha vida lá, eu já estava super adaptada lá. Mas, enfim, conheci meu noivo, hoje meu marido, que era daqui, então ficou inviável pra gente com a pandemia a gente se ver, né? Eu tava trabalhando lá, fazia residência lá em clínica médica, e a gente ficou 4, 5 meses sem se ver, então eu decidi que, bom, vou voltar. Aí eu voltei sem poder trabalhar, sendo que eu já trabalhava, já tinha uma vida lá na Argentina, e dependendo financeiramente do meu marido, né? Então isso foi bem complicado. Mas também agora que já passou, que eu já revalidei, certo, valeu a pena todo o processo de readaptação, tudo valeu a pena. Ótimo, ótimo. E Rafa, você estava me falando antes, assim, você fez o primeiro processo em 2017. Isso, eu fiz a prova teórica em 2017, eu estava no último ano da faculdade ainda, quando eu fiz a teórica. E aí você fez a teórica, o que você achou dessa prova teórica em 2017? Dificuldades, você se lembra alguma coisa de dificuldades? Porque é interessante isso, que é o momento que você está lá, você vem para fazer a prova. Uhum. Eu me preparei, eu consegui estudar um pouco, refiz provas, só isso, porque eu estava também no último ano da faculdade, então exigia muito de mim a faculdade. Mas eu lembro que a minha maior dificuldade, a primeira vez que eu fiz a prova, foram as questões discursivas. Assim, que quando eu fiz, somava as notas, então o que me salvou foi a objetiva ali, e as discursivas foi o mais difícil, assim. E depois desse processo, a prática? O que você achou diferente? Você já tinha feito prática na universidade? Eu vim de uma universidade que fazia já o sistema de OSCE, né? Então, eu achava que eu tinha uma noção de como que era, que eu ia me sair super bem, que eu ia ficar tranquila, só que a realidade foi outra, assim. Eu acho que essa prova, ela não mede muito o conhecimento, mas sim a tua preparação emocional, o psicológico também. Então, isso foi o que pegou, assim, e foi o que fez eu não passar, eu acho, também, na primeira vez. E uma questão assim, e lá na Argentina, como é que era o OSCE deles?
eles focavam em semiologia ou eles focavam mais... Porque tem uma diferença muito grande. Os americanos, eles fazem isso na USMLE, que é o processo que eles fazem os steps para poder validar nos Estados Unidos. E antes, quando eles tinham clinical skills, que é a habilidade mais ou menos clínica, eles colocavam muito com a semiologia. Não é o OSCE nosso. Quase um OSCE aqui. O Revalida fez um OSCE adaptado, assim. E eu não sei se a Argentina seguia esse padrão, como é que era isso? Seguia, tinha de tudo. Tinha estações de semiologia, tinha estações de imagem, tinha estação de diagnóstico, de tratamento, tinha de tudo um pouco. E isso é importante, gente. Vocês que vão estar fazendo a prática, a gente nota uma mudança, tem acontecido cada vez mais, assim, uma mudança de trazer questões de semiologia que antes não se traziam tanto, a imagem cada vez mais tem se mostrando, isso desde 2016 já tinha, mas trazendo mais imagens, eles estão trazendo mais esse universo mais de OSCE internacional para dentro do Revalida. Claro que continua focando em questão da atenção primária, continua focando em algumas questões da nossa realidade, mas eles trazem mais o OSCE de fora. E aí, segunda prova que foste fazer. Quando é que você fez e como é que foi isso para ti? A segunda prova, minha preparação foi totalmente diferente, porque eu me dediquei a isso, assim. Eu voltei para o Brasil e primeira coisa eu acreditei, agora eu vou passar. E botei na minha cabeça que eu não ia aceitar outra coisa diferente disso. Então, eu comecei a estudar sobre métodos de estudo também, o que eu poderia fazer diferente da última vez. E foi aquilo que eu falei, eu mudei minha rotina e coloquei o estudo como hábito. Eu sabia, e organização também. Eu fiz um cronograma, todo dia de manhã, quando eu acordava, eu já sabia o que eu tinha que estudar, quantas horas, o meu mínimo era 1 hora, e todo dia. Todo dia estudava. Bom, é excelente isso que você traz, assim, e eu gosto muito de ver algumas pessoas que eu considero pessoas que tiveram sucesso. E o Arnold Schwarzenegger, ele fala isso, tem 3 caminhos para o sucesso. Primeiro, tu precisa saber onde está indo. Se não chega, não tem essa organização que você está falando, olha, o que eu vou fazer? Bom, daí você não sabe, de dia você acorda, não sabe. Segundo, tem que estudar como não tivesse amanhã. Tem que estudar, trabalhar, tem que acordar, vai ter que ter esforço para isso. E o terceiro, ele falou, cara, não acredite em quem fala que não dá. E isso a gente vai encontrar pessoas, a gente sabe que é difícil, é uma prova difícil. O Revalida tem uma prova que a gente vê que o número de reprovados é maior do que aprovados. Obviamente, é uma prova... agora, esse ano, pode ser que tenha algum diferencial. Porém, até agora era uma das provas mais difíceis, se for pensar, de número de corte, mais difícil que a OAB, mais difícil que outras provas, se for pensar número absoluto que passam ou que não passam. Então, assim, vai ter pessoas dizendo que não, é difícil, que não vai conseguir, mas você tem que focar, e é isso que a gente do Revalidando traz isso com a nossa plataforma, a questão de organização, de estudo fundamental, traz isso em evidências. Cada vez mais eu fico surpreso com a questão das pessoas. A gente todos somos médicos, trabalhamos com medicina baseada em evidência e no momento de estudo não é baseado em evidência. A gente não usa evidência para estudo. A gente sabe a metodologia que ensina, tem que fazer questões, como você muito bem falou, tem que saber como estudar, tem que saber que, olha, metodologias que funcionam e não funcionam, e a gente tem que se conhecer e conhecer realmente o que mais vai funcionar. Rafa, segunda vez fazendo a prova prática. O que você achou de diferente a segunda prova prática? Eu foquei mais no meu lado emocional. Eu tinha psicóloga, eu fazia reiki, eu fazia meditação, eu fazia tudo o que eu lia que poderia ajudar na hora, exercício de respiração. E tudo isso me ajudou também lá na frente, na hora da prova. Eu fazia tudo que eu treinei nesse tempo, além do estudo, né? O checklist... eu sabia todos. Todos que já haviam caído e mais um pouco. Fundamental, conhecer a banca, conhecer como te cobra e o que te cobra. E eu acho muito, muito fundamental isso. A gente sempre fala muito assim da questão da inteligência emocional. A gente tem... eu concordo 100% contigo que essa segunda etapa, o filtro já foi feito numa primeira etapa. Essa segunda etapa é muito de capacidade emocional. Quantas pessoas a gente não conhece com alto nível de conhecimento e que na hora travam? E é muito disso, é muito se conhecer, saber como fazer as coisas. Rafa, última perguntinha, dicas para quem vai fazer a prova. O que você acha assim? Vou fazer a prova teórica agora. O que você daria de dica? Primeira dica que daria? Revisão espaçada. Levar o estudo como aquilo que vai fazer a pessoa chegar onde ela quer, ter o que ela quer na vida, pensar assim. Não pensar no estudo como, ai, meu Deus, eu tenho que estudar como se fosse algo difícil, que eu não gosto. Não, tem que aprender a gostar e
fazer disso parte da vida, porque a gente vai estudar pro resto da vida. Pro resto da vida, sem dúvida. E para a prática, dicas para a prática. Saúde emocional, focar nisso muito. Eu diria assim que 60% saúde emocional e 40% praticar checklist. Seja com aluno, seja no curso, mas praticar checklist. A prática. Perfeito, perfeito. Rafa, nós agradecemos muito a sua presença, muito obrigado. E, gente, sempre lembrando, o Revalidando vai estar junto com vocês, tudo que vocês precisarem, mandem pergunta para nós vamos estar trazendo pessoas que passaram pelo processo de revalidação, que possa dar estímulo, que possa mostrar certos caminhos, e é sempre assim, juntos revalidando seu sonho.